Crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos dar uma olhadinha nos materiais que nós vamos utilizar hoje? Então hoje nós vamos precisar de um caderno da escola, uma folha, de papel para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa, uma caixa firme para apoiar o seu material. Antes de eu dar um minuto aí, um tempinho para vocês separarem esses materiais, vocês já fizeram a higiene das mãos? E como está o ambiente que vocês vão estudar? Está organizado? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Mas antes da gente começar, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Então acompanhem lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as funções e os papéis dos conselhos municipais. Vimos que a população pode participar da administração e da vida política do município por meio dos conselhos municipais. Nós também assistimos 3 vídeos, Vocês lembram? Assistimos o vídeo Os Conselhos Municipais, o que é cidadania e o que são políticas públicas. Conversamos na sequência que todos nós temos direitos e deveres, Conversamos sobre os direitos e deveres do cidadão. Nós conversamos também e fizemos uma atividade comparando os gráficos, analisando os gráficos dos conselhos municipais existentes no Brasil no ano de 2009 a 2014. Estão lembrados disso? Também conversamos e fizemos a leitura da história para conhecer as funções do Conselho Municipal da Educação. Tudo bem, crianças? Lembraram de tudo isso? Então, olhem lá. E a gente vai conversar sobre as atividades produtivas do espaço rural, agricultura. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês anotarem a data de hoje, colocarem o nosso tema e o número da nossa aula. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos lá? Mas eu tenho algumas perguntas para vocês. Você sabe o que é campo? E espaço rural? Você sabe quais são as características, que tem o campo?
Então vamos observar, né, algumas imagens para ver se a gente consegue descobrir essas características. Olhem a primeira imagem. A primeira imagem nós temos, né, um espaço, uma área bem grande, né, uma área verde ali para plantio, né, eu acredito que seja uma área que serve para o plantio, e lá no fundo a gente tem algumas casas, né, árvores. Conseguiram identificar isso, crianças? E agora a próxima imagem, olhem lá, nós temos, né, um grande espaço aí de pasto, né, aí nós temos a presença de animais. E na outra imagem, nós temos o quê? Um trator, né, fazendo ali o seu trabalho, né, talvez preparando a terra, né, tudo certo? Então, olhem o que a professora Fran trouxe. O campo ou espaço rural é a região não urbanizada de um município. As atividades praticadas nele são agricultura e pecuária, extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. Crianças, vejam que a professora Fran grifou as palavras extrativismo e silvicultura. Vocês sabem o que significa cada uma dessas palavras? Então vejam o que a professora Fran trouxe sobre o extrativismo. Extrativismo é a atividade que consiste em extrair, retirar da natureza, né, quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Pode ser vegetal, animal e mineral. Vejam na imagem, né, que a professora Fran trouxe ali a imagem de uma árvore, né, a seringueira. E dessa árvore é extraído o látex, que é, né, que serve a matéria-prima para fazer a borracha. Conseguiram identificar? E agora a silvicultura, olhem lá. A silvicultura é a ciência que estuda os métodos naturais e artificiais de renovar e melhorar as espécies florestais. Compreende o estudo botânico, a identificação, caracterização e orientação do uso das madeiras. Então vejam na imagem que nós temos ali, né, um engenheiro florestal observando as árvores, né, as árvores derrubadas. Crianças, vale a pena a gente conversar e comentar que não pode se cortar qualquer tipo de árvore, né? A gente tem algumas leis que a gente deve seguir. Então, só pessoas, né, autorizadas ou mediante uma autorização a gente pode fazer a derrubada de árvores, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Atividade 1. Quais são as características do campo? Então, crianças, vocês vão lembrar das imagens, né, das 3 imagens que a professora Fran trouxe para vocês e quais são as características que nós temos no campo, tá? Vocês vão copiar essa questão e responder e logo após a gente volta conversando sobre isso, tudo bem?
Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram responder? Então, olhem o que a professora Fra trouxe para vocês como sugestão. Então, olhem lá, grandes espaços para plantar e criar animais e utilização de maquinários. Se não foi isso que você colocou, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês complementarem a resposta de vocês.
Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos assistir aí um vídeo, né, uma animação, para que a gente possa começar a entender quais são as atividades praticadas no campo e como são essas paisagens. Então o vídeo é Plantar para comer, produzir para vender. Plantar para comer, produzir para vender. A agricultura e a pecuária são atividades praticadas no campo. Quando os seres humanos começaram a plantar e criar animais, utilizavam técnicas e instrumentos bem simples, muito diferente dos equipamentos modernos que conhecemos hoje. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento das tecnologias, as técnicas, ferramentas e máquinas ficaram cada vez mais aperfeiçoadas, o que facilitou o trabalho no campo e aumentou a produção. Ao realizar as atividades no campo com o uso de diferentes técnicas, os seres humanos podem criar ou transformar as paisagens rurais. As paisagens rurais podem conter plantações, pastos, casas isoladas, represas, rios, lagos, hortas, áreas de extração mineral e animal, silos, depósitos e etc. Interessante essa animação, vocês não acham, crianças? É importante a gente saber que a agricultura, ela não é algo recente, né? Que ela está antes da colonização dos portugueses, né? Os indígenas já praticavam aí a agricultura, né? E também a gente vê que conforme os anos foram passando, as técnicas foram sendo avançadas, né? Criadas novas técnicas, novos maquinários para ser utilizado no campo, né? E as paisagens também mudando, como a gente viu no vídeo. Agora, crianças, prestem atenção no próximo slide. Muito do que é produzido no campo, como frutas, verduras e carnes, é comercializado nas cidades. Vejam que a professora Fran trouxe, né, do ladinho ali da fala, um panfleto de supermercado, né, contendo frutas e verduras, né, no panfleto. Então, isso é produzido no campo, mas ele é comercializado na cidade. E também muitos outros produtos que é produzido no campo, eles são até enviados para outros países, né? Então, assim, a gente precisa do campo e precisa da cidade para que isso aconteça. Vejam o slide. Quando a agricultura, plantio de frutas, verduras e grãos
é voltado para o comércio, recebe o nome de agricultura comercial. Agora, crianças, a professora Fran vai mostrar para vocês algumas imagens, né, de produtos que o Brasil produz, né, de alimentos que o Brasil produz. Então, vejam o primeiro. O primeiro nós temos a soja. Vocês já viram? Quem mora em algum lugar, aí em um município, né, que tem uma grande quantidade de plantação de soja? Vamos dar uma olhadinha no mapa, quais são os lugares no Brasil, né, que mais são produzidos soja? Então, vejam lá, a gente tem ali, né, a legenda, e vejam que o estado que mais produz é o estado do Mato Grosso. Conseguiram localizar? E o Paraná, ele fica em segundo lugar. Vocês localizaram no mapa ali o Paraná? Muito bem. O próximo produto é o café. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe. E vamos ver no mapa quais são os estados que mais produzem café? Então, olhem lá. Então, a gente tem o estado que mais produz é Minas Gerais, e o Paraná, ele tá ali, mas ele aparece, né? Não aparece na nossa legenda, então ele produz pouco café. Tudo bem, crianças? Continuando, o próximo produto é cana-de-açúcar. Vejam, né, a imagem que a professora Fran trouxe. E agora o mapa, olhem lá, agora esse mapa tá um pouquinho diferente, né? A nossa legenda tá um pouquinho diferente. Vejam que o estado que mais produz, né, está aparecendo um gráfico, né, o estado de São Paulo. E Paraná, ele também produz, vejam no mapa, o desenho ali, o estado, encontrem o estado do Paraná e vejam que tem ali duas pintinhas verdes, né, que ele produz pouco, é um produtor pequeno, né, de cana-de-açúcar. Continuando, o próximo produto é a laranja. E olhem o mapa, a quantidade de laranja produzida, né? Vejam que o maior estado produtor é São Paulo e que o Paraná está aí na segunda colocação, né? Nós conseguimos identificar pelo tom mais forte, né, das cores ali. Vocês conseguiram achar São Paulo e o Paraná do ladinho? Tudo bem, crianças? Então agora nós vamos para a atividade 2. No estado onde você mora, são cultivados algum dos produtos citados nessa aula? O que vocês acham? Pensa lá. Qual é o nosso estado? É o Paraná. Então, quais são os produtos que a professora Fran falou, né, até agora, que são produzidos no nosso estado? Tempo para vocês copiarem e responderem essa questão.
Ok, crianças, então vamos ver nos mapas se vocês acertaram. Então, olhem lá. Primeiro, soja. Vejam que a professora Fran, circulou o Paraná. Então, se vocês marcaram soja, vocês acertaram. E o próximo, café. Olhem lá, a professora Fran circulou também café. Então, se vocês, o estado do Paraná, como produtor do café, se vocês colocaram café, vocês acertaram. E agora, cana-de-açúcar. Olhem lá o nosso estado, circulei para vocês. Então, se vocês colocaram cana-de-açúcar, vocês também acertaram. E por último, a laranja. Olha lá. O Paraná também é um produtor de laranja, né? Então, a nossa resposta teria que ficar assim. No Paraná são produzidos soja, café,
cana-de-açúcar e laranja. Foi isso que vocês colocaram? Então, vocês estão de parabéns. Continuando a nossa aula, olhem lá. Além da agricultura comercial, no Brasil também há a prática da agricultura familiar, sistema em que o produtor e sua família consomem parte daquilo que plantam e vendem parte da produção. Crianças, na agricultura familiar, nós temos que entender que o quê? Que a própria família, né, produz os alimentos, que não tem outros trabalhadores. Geralmente são os familiares que trabalham, né, nesses lugares, nessa agricultura familiar. E que eles não têm técnicas tão avançadas aí como a agricultura comercial. Geralmente eles usam aí ferramentas e máquinas mais simples. Tudo bem, crianças? Então, vejam aqui uma reportagem, né? Um trecho de uma reportagem que a professora Fran trouxe para vocês, que é a reportagem da Agência de Notícias do Paraná, do governo estadual, sobre as ações direcionadas à agricultura familiar. Então, olhem lá, o governo vai focar ações na agricultura familiar. Para 2020, a grande ação da Secretaria da Agricultura será o foco na pequena propriedade da agricultura familiar. Várias ações estão sendo gestadas nas áreas de saneamento no meio rural, apoio à nutrição e segurança alimentar, pavimentação de estradas rurais e o fortalecimento das pequenas cooperativas e associações de produtores. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né, para ilustrar isso. Ok, crianças, então vejam o mapa que a professora trouxe para vocês, né? Do Brasil, os produtos agrícolas que eles são produzidos, né, no Brasil. Então vejam a legenda, né? E vejam que cada estado nós temos ali um símbolo, né, conforme o produto que é produzido. Vocês conseguiram localizar o Paraná? Vejam que a professora Fran vai ampliar o Paraná. E quais são os produtos agrícolas que estão sendo produzidos no Paraná? Então vejam conforme a legenda, né? Nós temos a mandioca, a cana-de-açúcar, a soja, o café, trigo, o feijão e a laranja. Vocês conseguiram identificar tudo isso? E agora, crianças, a professora Fran quer lançar um desafio para vocês. Se você precisar explicar a alguém como é o meio rural, como você faria isso? Explique como é esse espaço por meio de desenhos e frases que o representem. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem esse desafio e daí depois vocês fazem com calma. Depois, né, da nossa aula, vocês pensam como que vocês vão fazer essa representação.
Tudo certo, crianças? Então olhem lá. Estamos chegando ao final de mais uma aula, que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre as atividades produtivas no espaço rural, com destaque para a agricultura. Agora a professora Freia se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!